Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Meu nome é Walter Schultz. Eu estou mais uma vez diante dos meus queridos e amados ouvintes que têm ouvido já as mensagens que eu tenho colocado no ar. Continuando, nós vamos trazer mais algumas mensagens que não são minhas, mas são de Deus. Apenas nós somos porta-vozes desta palavra maravilhosa, gloriosa, de salvação que Jesus trouxe para nós, e nós queremos introduzir isso aos nossos queridos ouvintes, para que também busquem a Jesus e o aceitem como seu único e verdadeiro Salvador. Quero agradecer neste momento a todas as pessoas que amorosamente têm cooperado comigo. Muitas pessoas têm ligado para mim, muitas pessoas têm mandado mensagens. Eu encontro pessoas nas ruas, eles falam que estão ouvindo a mensagem de Deus. Eu fico alegre, não tenho palavras para agradecer as pessoas que têm me ajudado. Principalmente o meu neto, George, que está sempre ao meu lado, orientado, dirigido por Deus, para que esta obra maravilhosa de salvação possa chegar ao alcance de muitas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Nesta noite nós vamos ler uma passagem que se acha escrito no livro de São Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, iniciando pelo versículo 38 até o versículo 43. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa edificação e para que Deus possa fazer esta obra nesta noite. É uma passagem que fala através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a maior dádiva que Deus colocou no mundo, seu único Filho, como nos diz o verso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creu obedeça tenha vida eterna. E Jesus, em plenas viagens de evangelismo, junto com seus discípulos, ele nos deixou esta mensagem. E então alguns dos fariseus e dos saduceus, tomando a palavra, diziam: Mestre, queremos ouvir da tua parte alguns sinais. Mas ele lhe respondeu, dizendo: Uma geração má, adúltera, pecadora, me pede um sinal. Não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem esteja também 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ouvindo, responderam: regozijai-vos em Jesus. E os ninivitas ressuscitarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram e creram na pregação do profeta Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E a rainha do sul veio dos confins da terra, se levantará no juízo com esta geração e os condenará, porque veio conhecer a sabedoria do grande homem de Salomão. Que Deus abençoe estas palavras. Querido Deus, eterno e querido Pai, a tua palavra, ó Deus, é o poder de Deus. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, ó Deus, tem nos levado ao conhecimento de que quão grande é Deus. E nesta noite, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso alcance, ao alcance da nossa voz, possam pensar no futuro, porque os dias passam. E a Bíblia nos diz que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E clamamos ao céu nesta noite que esta mensagem, que é de Deus, ela possa, Deus, penetrar em muitos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Prezados e diletos ouvintes, o ministério de Cristo se iniciou na cidade que era uma cidade que Deus tinha escolhido para seu povo. E Jesus veio, nascido
da Virgem Maria em Belém de Judéia. A Bíblia diz que é a cidade de Davi. E quando nós olhamos a Escritura e lemos a Escritura, nós vemos que antes que Cristo nasceu, ele já foi perseguido e ameaçado de morte pelo rei Herodes. Mas Jesus veio para cumprir o seu ministério. E em todo o ministério que Jesus teve nesta terra, nós vemos que ele se deparou com inimigos de Deus. Pessoas que não quiseram aceitar a sua palavra. Certa feita, Jesus, contemplando Jerusalém, chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis congregar como a galinha junto aos seus pintainhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. E quantas vezes Jesus saiu pelas estradas poerentas dessa terra para buscar as pessoas que estavam à margem da perdição. Se deparando num certo lugar, apareceu um enfermo. Ele era demoniado, surdo, mudo, e uma pessoa que não tinha para ele nenhum recurso nesta terra para voltar à pessoa normal. Trouxeram a Jesus e Jesus, olhando para aquela pessoa com imenso amor, ele repreendeu aqueles espíritos maus e o homem falava e ouvia. Isto trouxe para Jesus um grande problema. As pessoas que tinham ódio de Cristo, que não creram no seu poder e nas suas curas, e não tinham ele como filho de Deus, eles disseram: esse homem está fazendo esses milagres, esses prodígios com poder de outro demônio maior do que ele. Jesus então repreendeu aqueles homens. E quando então, para zombrar de Cristo, eles chegaram perto dele e disseram a ele: Senhor, nós queremos ouvir de ti alguns sinais, porque você disse que é o Cristo, o Filho de Deus, faça alguns sinais para nós. Mas Jesus, conhecendo no seu coração que ele já tinha curado enfermos, ressuscitado mortos e curado cegos e leprosos, e eles sabiam disto. Jesus, conhecendo os seus corações que era mau, ele disse: uma geração pecadora e adúltera como vocês me pedem um sinal. Nenhum sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou no ventre de uma baleia por 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem também ficará no seio da terra por 3 dias e 3 noites. Jesus falava da sua morte, que realmente se cumprira. Mas eles, espantando-se com essas palavras, eles começaram a se retirar. E Jesus então disse: em verdade eu vos digo que os ninivitas, os homens daquela época, eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e vocês nunca se arrependeram dos seus pecados. Os ninivitas levantarão no juízo final com esta geração os que condenarão. A rainha de Sabá veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. E ela se levantará no juízo também para julgar essas pessoas incrédulas que não creram no Filho do Homem. Porque quem ouviu a palavra de Deus, assim como os ninivitas da grande cidade, com 120.000 habitantes, Jonas pregou ali, e daí 40 dias Nínive seria destruído. Era a ordem de Deus. Tanto o governo quanto todos os habitantes da cidade, da grande cidade de Nínive, eles convocaram um jejum total, e todos eles, de joelho, eles clamaram a Deus, que Deus poupasse a cidade. Até os animais ficaram em jejum. E Jesus relembrou isto. O arrependimento é o princípio da sabedoria daquele que entende a mensagem de Deus. A Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. Esses homens que afrontaram a Jesus, eles nunca se arrependeram, se julgaram melhor do que Cristo e ainda zombaram de Cristo e afrontaram ele com palavras torpes.
Hoje nós estamos vivendo diante de um mundo onde nós olhamos para um lado e olhamos para outro. Nós vemos pessoas correndo aflitos, preocupados, com o coração abatido, porque as coisas que estão acontecendo no mundo e também no Brasil. Nós podemos ler a Bíblia, aprender na Bíblia que isso são sinais dos últimos tempos, porque Jesus advertiu em todas as suas mensagens, na sua jornada nesta terra, de que ele voltaria, mas não mais como Salvador do mundo, mas ele volta agora como juízo dos juízes. E por isso que ele disse que os ninivitas encontrarão Cristo no juízo final. A rainha de Sadá encontrará Jesus no dia do juízo. Os que rejeitaram Cristo nesta terra e zombaram dele, que diziam que ele fazia os prodígios e as curas com o poder de outro demônio mais forte do que ele, eles vão ver Jesus face a face. Prezados e diletos ouvintes que estão ao alcance da minha voz, a Bíblia nos alerta que todos os homens dessa terra, desde o pecado de Éden, eles têm que enfrentar a morte. Para aqueles que creem em Jesus e como Salvador de sua alma, o primeiro passo é se arrepender e confessar os seus pecados a Jesus. E Ele intercederá por nós perante o seu Pai. E assim os nossos pecados são apagados. Por isso Jesus disse certa feita, que crede em mim e crede em meu Pai, porque assim os vossos pecados sejam apagados diante de nós, e podereis alcançar os céus e ser filhos por adoção e fazer parte do reino de Deus e viver eternamente. Pesados ouvintes, a Bíblia nos ensina, e quem quiser e tiver coragem, ou pensa um pouco na sua alma, no seu destino depois da morte, é bom que pegue a Bíblia e lê o capítulo 16 de Lucas, porque a Bíblia nos ensina que morrer sem Cristo, o homem entra numa prisão eterna até o juízo final, não tem mais volta. Os salvos que morrem em Cristo Jesus, o nome deles já está nos céus. Eles são levados pelos anjos para os céus, porque se o Espírito veio de Deus, a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus. E serão revestidos no céu de um corpo incorruptível, santificado, para viver eternamente e conquistar aquilo que perderam no Éden, pelo pecado que foi interrompido. Portanto, Jesus hoje é o nosso Salvador. Jesus hoje intercede por nós. E esta mensagem que eu li aqui, alerta-nos, alerta todas as pessoas que estão ao alcance desta mensagem. Jesus falou diversas vezes sobre o juízo final, que todos o verão. Tem mais um versículo que eu quero deixar com meus queridos e diletos ouvintes. Muita gente pensa que é muito fácil falar muitas bobagens, viver absolutamente nessa terra. Quantas palavras nós falamos muitas das vezes que ofendem a Deus. Quantas palavras muitas das vezes os homens falam sem pensar, até contra Jesus. Se arrepender e buscar a Jesus e pedir o perdão, Ele é capaz de nos perdoar. Porque Jesus, em todo o seu ministério, Ele disse, o Filho do Homem não veio para julgar, mas para perdoar e salvar aqueles que estão perdidos. E se pelas nossas palavras nós podemos ser justificados diante de Deus, e também podemos ser condenados, temos que prestar atenção o que nós falamos neste mundo. Que Deus nos abençoe, que esta mensagem possa penetrar nos nossos corações e ser uma bênção para cada um. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos por esta oportunidade. Abençoa, Deus, esta mensagem, que ela possa penetrar nos nossos corações, e possam muitas pessoas que têm ouvido, ó Pai,
buscar a Jesus como Filho de Deus e não a Deus como uma pessoa qualquer, porque o poder da salvação está com Cristo. Por isso ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.